Amigos do futebol, professor José Roberto Fernandes, mais uma vez com vocês. Desta feita vamos conversar sobre a evolução do futebol e sobre, claro, a evolução tática do futebol. Futebol que começou, como é jogado hoje, lá atrás, em 1863. Na realidade, em 29 de outubro de 1863. Há relatos antes de jogo de bola, de bastante maneira jogada, e o jogo de bola era jogado com a mão, com os pés, tudo misturado, e principalmente era jogado nas universidades e nos colégios. E quando se tinha espaço grande, então era bola lançada na frente, uma correria, todo mundo atrás da bola. Quando tinha espaço pequeno, que eram feitos esses jogos dentro de ginásio, lugar coberto, era o chamado dribble game, que é o jogo de drible. Então, já nessa época já tinha quem tinha qualidade para driblar e praticando esse tipo de jogo, que é o jogo de drible. Mas o futebol realmente, a partir de 29 de outubro de 1863, começou a ver as suas coisas acontecerem, quando 11 clubes na Inglaterra reuniram-se numa taberna, na Freemason, em Londres, e discutiram e chegaram à conclusão e formaram uma associação de futebol. 15 dias se passaram, conversaram, trocando ideias de como fariam as regras do futebol, porque era sempre jogado com os pés e com as mãos. Ficou decidido que o futebol seria jogado só com os pés. Aí teve alguns clubes na época que não ficaram satisfeitos desses 11 clubes que se reuniram, que eram geralmente clubes de colégio, né, principalmente, e foram dissidentes, saíram dessa associação e foram lá formar a Rugby Union, que depois é jogada até hoje, com os pés, com as mãos. E o futebol, na época, o que tinha? Nesses 15 dias depois, eles fizeram uma condição de jogo, que é essa que eu vou mostrar para vocês, que eram 2 defensores, foi o primeiro esquema tático, hein? 2 defensores e 8 atacantes. Era uma correria danada, bola lançada longa à frente, todo mundo correndo, né? Tinha um detalhe, a lei de impedimento era o seguinte: se o jogador tivesse aqui, ele tinha que ter no mínimo um jogador, esse aqui é um atacante no caso, do vermelho, ele tinha que ter no mínimo um jogador aqui para não estar impedido. Aí o que acontecia? Esse aqui saía para frente, vinha aqui, aí colocava sempre em impedimento os atacantes adversários. Isso posto, vamos passar para o ano de 1870. E aí eles trouxeram um jogador desse do ataque para o sistema defensivo. Então ficaram 3 contra 7. O desequilíbrio, evidentemente, continuou. Isso jogando dessa maneira em 1870 estava muito difícil. Em 1871, trouxeram mais um atacante para trás. Aí formaram 2 defensores, 2 médios ou meio campo e ficaram 6 atacantes. 6 atacantes. A coisa começou a equilibrar mais, né? Isso foi em 1871, certo? Estou vendo aqui, seguindo o cronograma, que eu quero colocar em ordem para vocês, a evolução ano a ano que aconteceu, né? Em 1872, aconteceram os primeiros jogos internacionais, segundo os relatos. Esses jogos foram feitos entre os jogadores do Reino Unido, né? A Escócia, a Inglaterra, o pessoal lá do Reino Unido, foram os primeiros jogos internacionais, isso em 1872. Sendo que em 1873 foi fundada a Scottish Football Association, a Associação de Futebol Escocesa, né? Que os escoceses que desenvolveram muito o futebol na época. Tanto é que a equipe do Queen's Park Rangers e o Glasgow foram consideradas as equipes de melhor passe na época, né?
fazendo jogo de passe bem jogado, futebol bem jogado. Em 1874 foi adotado o travessão, que antes o gol era igual ao do rugby, era assim. Aí foi adotado o travessão, né? Aí ficou bonito. Aí ficou aqui, ó. Vamos mostrar aqui. Aí ficou o gol, que é como é o gol hoje, né? Com a travessão aqui em cima. Isso foi em 1874. Quer dizer, 11 anos depois da fundação da Football Association, é que foram colocar o travessão, porque antes era jogado no campo de rugby, e com o gol de rugby, na verdade, né? Em 1882, teve uma evolução, que foi adotado o quê? O lateral com as mãos. Adotado o lateral com as mãos, já teve uma mudança de posicionamento de jogadores, um para bater o lateral, o outro para sair para o ataque. Essa mudança não foi a principal de evolução no esquema tático, que na realidade aconteceu em 1925, quando foi criada a Lei do Impedimento. A nova Lei do Impedimento, foi reformulada a Lei do Impedimento. Então, o que passou a falar a lei? Que o jogador, para não estar impedido, esse aqui, atacante, para não estar impedido, ele tinha que ter 2 defensores entre ele e o gol. Sempre excluindo sempre o goleiro, né? Que já desde 1863, ele já tinha as especificações dele, de jogar com a mão, poder jogar com a mão, com os pés e tal. Ele só não tinha o travessão, que como nós vimos, foi em 1874 que foi colocado o travessão no gol. Aqui já começou a dar melhor um jogo de futebol. Quando eles trouxeram mais um jogador aqui para trás, e ficou, vamos falar aqui em termos de número, né? 2 defensores, 3 médios ou 3 meio-campo, que são 5 no setor entre meio-campo e defesa, e 5 atacantes. Ou melhor, 5 atacantes, 3 e 2, 5. 3 e 2, 5 defensores, ficou equilibrado, né? Os escoceses sempre foram considerados os mais hábeis em termos de passe, de jogo de bola. A evolução tática veio depois com o WM. O WM foi trazido no Brasil aqui, foi o meu primeiro presidente da Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, Flávio Costa, que trouxe para o Brasil o WM. O WM, o que é? O W era o ataque, né? Então o ataque é num W. Vamos formar o W aqui, ó. Vamos formar o W. Lateral, né? W, ó. Formou um W aqui. Estão vendo aqui? Formou um W, né? É o WM, ó. É um W. Para combater, o W foi primeiro introduzido no futebol, o W, que foi o ataque. Lógico, introduzido o W no futebol, o ataque saindo dessa maneira, a defesa teve que se ajeitar. Aí surgiu o M, que é um lateral pega o atacante por um lado, o outro lateral atacante por outro lado. Um zagueiro pega um atacante aqui. Aqui outro joga um volante e mais um meio campo, né? Então isso aqui é defesa. 3 jogadores, 3 defensores, né? Formando um M, ó. O vermelho está formando um M aí. Então são 3 defensores para neutralizar 5 defensores para neutralizar 5 atacantes. E aí ficava o meio campo e foi o WM. Aí o que acontece? Tinha que haver uma evolução. Qual foi a evolução? Um dos meio-campistas, um dos meio-campo, né? Então o que passou a acontecer? Esse atacante se enfiou, esse atacante aqui abriu, esse atacante fechou mais, esse meia avançou e formou uma diagonal pela direita com
um meio-campo subindo e vindo nessa posição. Formou uma diagonal pela direita e depois formou a diagonal pela esquerda. Essa foi a evolução do futebol até um bom tempo, quando depois surgiu o quadrado mágico. O que é o quadrado mágico? O quadrado mágico é um meio-campo povoado com 4 jogadores, né? Eu não gosto de linha que jogam hoje, né? O pessoal fala linha de 4, isso não existe. Futebol, linha de 4 não existe. É a famosa linha burra chamada. Tem que ter um zagueiro na sobra. Aí é outra história. Aí você mata esses atacantes de velocidade, porque esse aqui vem cobrir um atacante aqui e esse cobre lá. Você mata os atacantes de velocidade, que todo mundo hoje quer um atacante de velocidade. Todo mundo quer um atacante de velocidade. Hoje está mais valorizado um atacante de velocidade do que um atacante de área. Porque os alas e laterais eles apoiam bastante. E quando a defesa sobe, faz uma linha aqui, o que eles fazem? Joga a bola no espaço vazio para o atacante adversário chegar lá na frente. Isso é a famosa linha burra, que não tem um zagueiro aqui para cobrir. Se não tem um na sobra, não vai cobrir. E entre outras coisas, que eu gosto, esse é o quadrado mágico, 4-4-2 famoso, 4-4-2. Depois veio o 4-3-3, né, que é mais posicionamento de campo, né, com um atacante mais de área, um meia mais enfiado, um meia de armador e um volante de marcação, né? Esse meia armador, quando a bola está desse lado aqui, né, ele vai, o volante sobe, né, que é o meio cabeça de área, chamado cabeça de área. Aí esse é o meia armador e esse é o meia ponta de lança que encosta aqui na frente. Isso é no 4-3-3, né? E 4-3-3 ou 4-2-4, essa nomenclatura vem porque são 4 defensores. 2 são 2 no meio campo. E 4, que seriam 4 atacantes, hipoteticamente 4 atacantes, que falam em 4-2-4, mas isso aqui pode ter uma situação de jogo, mas não é praticamente um esquema tático, porque isso aqui fica quebrado o esquema, que eu não gosto. Ah, mas o Brasil já jogou 4-2-4, mas aqui tinha o Zagallo na esquerda, ele vinha aqui e fazia o meio campo. Então não era bem 4-2-4, né? Você tinha lá o Garrincha, tinha o Vavá, né? O Zagallo que vinha aqui para o meio, tinha 2 volantes, né? Eram 2 volantes, o Zagallo voltava, aí tinha os meios, tinha o Didi, né? Jogava de Zito, Didi, né? O Zagallo fechando aqui pela esquerda, aqui começou o Dino, depois entrou o Pelé, e aqui depois foi o Garrincha, né? Djalma Santos, lateral excelente, que depois entrou no último jogo, no lugar do De Sorte, e o Tom Santos na esquerda, que apoiava muito bem, defesa com Bellini e Orlando, né? Zito e Didi, né? Tinha o Zagallo mais pela esquerda, Pelé entrou com mais um meia, ponta de lança, Djalma Santos na direita, Newton Santos na lateral esquerda. Esse foi o Brasil campeão em 58. Né? Depois disso veio trazer aqui esses jogadores, passaram a jogar com um atacante, 4 meio-campo, não necessariamente em linha, né? Não necessariamente em linha, 4 defesa, 1 volante, 4 no meio. E só um atacante com meia chegando na frente. Né? Então ficou 4, na verdade isso aqui é 4-5-1. Hoje o futebol está aparecendo novos esquemas. Por quê? Porque os jogos são vistos, tanto por narradores, comentaristas, são vistos o quê? Pelo público em geral, são vistos pela TV. É o famoso off-tube, né? Que é feito do estúdio. Então, eles falam que tem 4-1, 4-1, não existe isso. Isso é condição natural do jogo. Pode ter 4, 5, linha de 4, linha de 5, eu não gosto.